Olá, meu nome é Bernardo e você está no canal Aknat. Hoje a gente vai tentar responder essa pergunta: como é possível estudar com perseverança e com facilidade? A gente está continuando o vídeo que a gente viu sobre a moleza, só que ali a gente viu sobre o vício, aqui a gente quer focar de algo mais positivo, conforme algo positivo, conforme a virtude. Eu percebi que houve um bom retorno de vocês com relação a esse vídeo da moleza. Algumas pessoas pediram para que eu continuasse isso. Geralmente os vídeos sobre o estudo aqui no canal estão tendo um bom retorno de vocês. Então assim, se vocês acharem interessante, a minha ideia talvez fazer um pouco mais de vídeos, talvez a cada mês ou a cada 15 dias, né? Focar sobre essa questão dos estudos, né? Dar algumas dicas conforme a visão de Tomás para que a gente possa aprimorar, né? Eu sei que algumas pessoas aqui são universitários ou estão estudando para concurso, ou estudam de modo geral, estudando por conta própria filosofia ou teologia. Então, o que a gente puder fazer para não apenas fundamentar o aspecto do conteúdo próprio sobre os assuntos de filosofia e teologia, a gente também vai fundamentar não apenas para isso, mas também dar algumas ferramentas, algumas ajudas para que a pessoa possa crescer em virtude e acaba auxiliando nos estudos de modo geral, né? Porque independente do que você estude, você tem que ter a virtude da perseverança, até para que você estude com facilidade. Aqui a gente vai ver como é possível a pessoa estudar com facilidade, porque às vezes pode parecer um pouco contraditório, né? Porque, assim, em geral, o estudo, a não ser que você goste muito da sua matéria, é um pouco cansativo. E aí, mesmo quando você gosta muito da sua matéria, depois de um tempo, sistematicamente ficar estudando aquilo, é cansativo, é chato e é difícil. Só que pode acontecer que, se você conseguir a virtude da perseverança, você vai fazer algumas ações que são objetivamente difíceis, essas ações vão se tornarem fáceis. Vou primeiro ler a posição de Tomás, depois a gente vai ver exemplos para tentar entender melhor e até, de algum modo, achar mecanismos e meios para fortalecer a nossa disposição com relação aos estudos. Então, primeiro, o Tomás ele fala o seguinte, com relação à virtude. Ele fala assim, uma pequena passagem tem uma tradução nossa, né, sobre o De Virtutibus de São Tomás, que ele fala assim, aqui vai ter as indicações, fala assim: a virtude é relativa àquilo que em si é difícil, mas que contudo se torna fácil para quem tem a virtude. Então, o que quer dizer isso? É o seguinte, que mesmo que algumas coisas sejam objetivamente difíceis, quem tem a virtude faz aquilo com facilidade e prontidão. A virtude faz com que você faça algumas coisas que são objetivamente difíceis com facilidade. Vou dar um exemplo. Eu sei que esse exemplo não é o melhor dos exemplos, porque cada um tem uma constituição física natural diferente um de outro, mas ele pode sentir mais ou menos como uma alegoria. Por exemplo, imagina que uma pessoa vai para uma academia. A pessoa pode ir para uma academia por uma questão de saúde, por uma questão de estética, a pessoa vai para a academia. No início, alguns pesos que a pessoa está fazendo, ela pode sentir alguma dificuldade com aqueles pesos. Mas na medida que a pessoa, sei lá, tem 1, 2, 3, quase 5 anos levantando aquele peso, a mesma dificuldade que ela tinha antes, ela acaba sendo mudada, né, quando ela levanta o mesmo peso, depois de 5 ou 6 anos em que já há o fortalecimento do músculo dela. O que eu quero dizer? Ainda que cada pessoa tenha um músculo, tem um peso próprio, que algumas pessoas têm uma disposição física maior ou menor, né? Mas eu quero dizer o seguinte, que assim como no início, quando você faz exercícios de musculação, alguns pesos iniciais são bem pesados e você tem dificuldade, esses mesmos pesos, depois de 5, 3, ou até não precisa tanto tempo, mas depois de algum tempo, esses mesmos pesos, eles acabam não ficando tão pesados se a pessoa faz uma série de exercícios para fortalecer a sua musculatura. Eu quero dizer que a virtude é uma espécie de musculatura da alma, no sentido que a pessoa vai fortalecendo cada vez mais as suas disposições e quando ela for realizar aquilo, ela vai como que fazer aquela atuação com facilidade. Nesse sentido, o mesmo peso que ela tinha dificuldade, digamos assim, há 5 anos atrás, ela acaba tendo facilidade 5 anos depois, algum tempo depois. Ainda que, obviamente, que existem alguns pesos que são absolutamente muito difíceis, sei lá, levantar, sei lá, 2 toneladas, 1 tonelada, as pessoas não vão conseguir fazer isso de modo algum, mas eu estou considerando alguns pesos mínimos, digamos assim, para o efeito do exemplo. A gente vai considerar outro aspecto aqui sobre a perseverança, para ter isso mais claro, que é o que Tomás fala nesse aspecto assim. Se a pessoa que persevera em algum bem, ela é perseverante, de que modo ela não é perseverante? Depois a gente vai ver alguns exemplos para deixar isso mais claro. Então vamos ver o seguinte. Ele fala assim, considerando alguma posição de Aristóteles sobre a perseverança. Quer dizer, o que é perseverança? A perseverança é
em oposição à moleza, é a nossa capacidade de perseverar com facilidade em algumas coisas que são difíceis, né? E ele vai fazer essa distinção dizendo assim, olha só. Se toma a perseverança no sentido de um indivíduo que persiste longamente a perseguir um bem difícil, isto pode convir também àquele que possui uma virtude perfeita. E se para ele é menos difícil persistir, persiste, entretanto, num bem mais perfeito. Por este motivo, uma tal perseverança pode ser virtude, porque a perfeição se atribui a uma virtude muito mais segundo a razão de bondade do que segundo a razão de dificuldade. Isso quer dizer o seguinte: a pessoa que tem a virtude da perseverança, ela realiza algumas ações que, ainda que elas sejam objetivamente difíceis, mas ela realiza essas ações com facilidade. Quer dizer, ela até, nesse caso, ela nem fica em dúvida, ela luta muito pouco consigo mesma se a pessoa tem a virtude. Eu vou dar um exemplo bem claro, por exemplo, eu vou numerar outras disposições de caráter além da virtude para isso ficar mais claro. Então, por exemplo, imagina que você se põe a estudar 1h30. Você vai colocar assim, hoje eu vou estudar 1h30, vou me dedicar bem, intensamente, dependente do estudo que você vai fazer. Se você, e aqui a gente vai ver 4 disposições de caráter para ter isso mais claro. Por exemplo, se você nem estuda ou estuda 5 minutos e já tem vontade de desistir, você com certeza tem um vício da moleza. Então, se você mal começou, ou você nem se planeja para estudar, ou você, quando se coloca para estudar, depois de 5, 10, 20 minutos, você já está de saco cheio, assim, está exausto. Uma coisa muito simples, né, de ficar 5, 10 minutos ou 20 minutos para estudar aquilo, você, com certeza, você, nesse sentido, tem o vício da moleza. Então, você tem que trabalhar ainda mais, fortalecer ainda mais a vontade, né, nesse sentido. Outra coisa, repara, eu estou colocando 1h30, que ainda que não seja tão difícil, eu estou colocando assim, não digo nivelando por baixo, mas colocando o mínimo razoável, que começa a apresentar um pouco de dificuldade, 1h30, né, que a pessoa pode fazer pausa pontual de 5 minutos, uma coisa assim, mas eu estou colocando relativamente 1h30, né, por uma necessidade qualquer que a pessoa estude 1h30 naquele dia. Então, se a pessoa nem começa a estudar, ou quando for estudar, depois de 5, 10 minutos, já não quero estudar e vai embora, essa pessoa é mole. Existem 2 disposições. É como se a moleza digamos, você está num polo oposto, é o mais baixo, digamos assim. Depois você tem um nível um pouco superior à moleza, que não é muito bom, mas já é um pouco melhor que a moleza, que é uma espécie de incontinência de modo secundário, que é o seguinte: a pessoa começa a estudar 10 minutos, 20 minutos, meia hora estudando, e aí chega um momento que ela fala assim, não quero estudar mais não. E ela tem só que ela tem clareza que ela tem que estudar, ela precisa estudar, concurso público, tem prova, qualquer outro, ou tem que fazer alguma coisa, ela sabe que é importante aquilo, então ela começa a lutar consigo mesma, ela começa assim, será que eu vou estudar? Mas será, eu posso parar um tempo, eu posso ficar indo Facebook, eu quero ver o WhatsApp, o Instagram, qualquer coisa que a pessoa acha mais interessante do que estudar, e começa a ter uma luta interior. Se a pessoa luta consigo mesma e perde, quer dizer, ela começa, será que eu vou e tal, e ela acaba, perdi, aí desiste, vai pro WhatsApp, Facebook, fica lá 1 ou 2 horas, perde o tempo e acaba perdendo o tempo que deveria estar estudando, ela é que a gente chama de incontinente, colocando um parênteses, do ponto de vista secundário, que eu não vou entrar nesse aspecto aqui, mas ela chama incontinente, no sentido em que ela não conseguiu propriamente se manter naquilo, ainda que ela tenha uma noção do que ela deveria estar ali. Porque o vicioso, o mole, às vezes ele nem tem a noção, a clareza que ele deve estudar, às vezes ele nem começa a estudar. O incontinente, pelo menos, ele tem uma clareza, nesse caso, né? Ele tem uma clareza que ele deve estudar, mas por fraqueza, nesse sentido, o incontinente é chamado daquele que é o fraco de vontade. Ele luta consigo mesmo, se ele luta, ele ainda tem alguma coisa que inclina, pelo menos ele intelectualmente, a estudar, mas ele luta e perde. Então, o incontinente, nesse caso, lembrando que é do ponto de vista secundário, que a continência e a incontinência está relacionada mais às questões relacionadas à temperança, que a gente não vai ver isso aqui, mas o incontinente, nesse caso, é a pessoa que, diante do estudo, essa 1h30, deu meia hora, ele começa a lutar consigo mesmo e perde, né? Esse é o incontinente. Então tem o vicioso, o incontinente, e tem um outro exemplo que é o seguinte: a pessoa começa a estudar 1h30 e ela se propõe a estudar 1h30, na primeira meia hora ela fala assim, poxa, não tô com vontade de estudar, isso é um absurdo, assim, não digo um absurdo, mas a pessoa fica
é como se fosse uma mini revolta interior, né? A pessoa fala, cara, não quero, estou muito cansada. Às vezes a pessoa nem está tão cansada, mas ela começa a ter um diálogo interior com ela e ela acaba sendo muitas vezes complacente excessivamente com ela mesma, né? Que é outro problema que a gente pode ver em outros vídeos. Então, nesse caso, a pessoa começa a lutar consigo mesma. Ela está tendo uma dificuldade objetiva, ela não tem uma educação tão forte da própria vontade e ela começa a sentir dificuldade, né? E quando ela começa a sentir dificuldade, porque ela não tem a virtude da perseverança, ela começa a lutar. Se ela luta e perde, ela se chama incontinente, como a gente viu, nesse sentido secundário. Mas se ela luta consigo mesma, começa a falar, pô, será que eu posso ir lá? Vou no Facebook, vou no Instagram, qualquer coisa, vou perder meu tempo, ou ficar vendo outras coisas que não vale a pena e tal. Às vezes nem são coisas, repara que nem são necessariamente coisas objetivamente ruins, são simplesmente perdas de tempo que não valem a pena naquele momento e acabam sendo ruins porque não devem ser feitos naquele momento, né? Então a pessoa luta consigo mesma e tal, tendo dificuldade, só que nesse caso, vamos dizer que ela luta consigo mesma e ganha. Esse caso é o continente, quer dizer, a pessoa começa a estudar, então ela já tem uma coisa clara, não é o vicioso, mantém por um tempo, né? Repare que quando eu falei 1h30, você pode alongar um pouco mais, né, esse tempo para implicar uma certa dificuldade. Eu coloquei 1h30 como arbitrário só para dar um exemplo. Ela continua estudando, só que ela mantém ali, só que no momento que ela começa a duvidar com fraqueza e ela começa a lutar consigo mesma. Se ela luta consigo mesma com alguma facilidade durante esse estudo, ela não tem a virtude. Se ela perde nessa luta, ela é incontinente, e se ela ganha nessa luta, ela é o continente. Então, o continente, nesse caso, de modo secundário e tal, ele é aquele que não tem tanta força para suficiente, porque ele está tendo que lutar consigo mesmo. Por outro lado, ele tem um pouco de força o suficiente para vencer essa luta. Então, nesse sentido, o continente é aquele que, enquanto o incontinente é aquele que luta, mas perde, o incontinente é aquele que luta, mas ganha. Que já é uma coisa boa, né? Que não é ruim. Muitas vezes, esse é o processo para você adquirir a virtude, é você ficar lutando em coisas difíceis, mas você está pelo menos fazendo bem. Já é uma coisa, algo de positivo e até elogiável no continente. Só que a virtude, ela é algo acima disso, né? E aí a gente, já caminhando não digo para o fim, mas de um modo geral, para o fim, né, desse... Eu espero que seja assim, também vai ficar muito longo o vídeo, mas caminhando para o fim, eu já quero deixar algumas coisas claras para vocês entenderem, e depois a gente vai ver até questões mais práticas, né? Mas o que eu quero focar é o seguinte: a virtude, de um modo geral, e aqui da perseverança, faz com que, durante essa 1h30, a pessoa até pode fraquejar, no sentido de ela pode ter uma luta interna, mas essa luta interna ela é bem leve, né? Mas quando a pessoa tem de fato a virtude da perseverança, quando a pessoa tem de fato essa virtude, essa fortaleza, essa musculatura, vamos dizer assim, da alma, essa musculatura do espírito, vamos dizer assim, ela consegue, robustecendo nesse caso, bem claro, a vontade, de modo que ela se inclina a estudar essa 1h30 com facilidade, prontidão e sem reclamar, ou pelo menos, digamos assim, sem reclamar quase nada, ou sem lutar, sem precisar lutar, vamos dizer assim, ou pelo menos lutando muito pouco. Ela até pode ter um pouco de cansaço, mas ela tem tanta virtude que ela faz aquilo com facilidade. Isso implica, como eu falei, um fortalecimento da vontade. Geralmente um virtuoso, em alguns casos, ou até muitos casos, ele é sempre um continente, ele está sempre nesse processo para atingir a virtude. Esse processo para atingir a virtude, ele é precedido por uma certa disposição vamos dizer assim, uma certa disposição de fortalecimento da própria disposição de caráter, passando muitas vezes pela continência, e depois que ele vai fortalecendo essa continência, que ele está tendo uma série de lutas e ele ganha, ele chega depois a esse quase que um coroamento do seu esforço, que é o bem da virtude, que nas próximas vezes em que ele vai começar e continuar os estudos, ele acaba estudando, ele acaba, em certo sentido, fazendo essas ações com facilidade, porque ele acaba tendo uma certa musculatura, ele vai vencendo a sua própria dificuldade, ainda que em um dado momento ele vai ter que passar por essas lutas, né? Então é isso, eu acho que depois a gente pode entrar com questões mais práticas, como é que a gente pode fortalecer. Aqui a gente tem que ter bem claro isso, que ainda que a pessoa não tenha virtude,
agora, sim, nesse sentido, o mais importante é ela sempre manter essa luta de ter claro o que ela quer fazer e aos poucos se exercitando. Nesse sentido, é um exercício da vontade em que a pessoa vai tolerando cada vez mais esses bens-árduos, né, como por exemplo do estudo, para atingir um bem maior, né? Repara que aí depois a gente vai ver essas coisas, né, que para você ter um grande sim, você tem que saber negociar ou até negar, ou colocar alguns nãos, né? Existe um direcionamento, um foco. A gente depois vai ver algumas virtudes relacionadas à magnanimidade, né? Você tem que ter um espírito nobre, um espírito dilatado. Nesse sentido, a magnanimidade, ela ajuda nas virtudes de modo geral, inclusive também na virtude dos estudos, mas basicamente é isso. É importante a gente ter sempre, se a gente não tem a virtude hoje, é importante a gente ter um foco claro no que a gente quer, manter essa luta para fortalecer cada vez mais essa nossa disposição para chegar em algum momento que a gente não vai precisar lutar tanto. Essa que é a ideia, né? Porque pode parecer difícil às vezes de imaginar hoje, mas a pessoa que já tem a virtude da perseverança, inclusive nos estudos, no início é difícil, mas na medida que ela vai se desenvolvendo, ela vai tendo uma certa musculatura da alma, vamos dizer assim, e ela acaba fazendo essas ações com facilidade. A pessoa pode depois, no início era difícil, mas depois pode estudar 1h30 com facilidade e prontidão. O dividir bem, saber negociar isso, mas render bem também, mas porque ela já adquire, já consegue a virtude, no caso, a virtude da perseverança. Então é isso, se vocês estão gostando dos vídeos, né, os vídeos, lembrando que os vídeos são terça, quinta e sábado, né, a gente está mostrando o pensamento de São Tomás, uma série de considerações, né. Se você está gostando dos vídeos, se inscreva nos vídeos, curta os vídeos, né? Se você ainda não é inscrito no canal, se quiser, se estiver gostando dos vídeos, se inscreva para receber os vídeos, né? Então é isso, até o próximo vídeo, até mais.